A ressurreição de Jesus, a promessa que transforma vidas. Bem-vindos ao canal Poderoso Despertar. Hoje, vamos explorar a história mais poderosa já contada, a ressurreição de Jesus Cristo. Prepare-se para uma jornada espiritual que vai além da história, uma jornada que nos convida a viver com fé, esperança e propósito. Imagine-se nos dias que precederam a crucificação de Jesus. Para muitos, a notícia da sua morte foi devastadora. Aquele que caminhou sobre as águas, curou os doentes, ressuscitou os mortos e proclamou as boas novas do reino de Deus, agora estava morto. Os discípulos, que haviam seguido Jesus com tanta fé, se viram em um turbilhão de tristeza e medo. Durante 3 anos, eles testemunharam milagres e ouviram palavras de vida eterna. Tudo o que eles tinham esperado parecia ter sido destruído naquela cruz. Os evangelhos nos contam que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres foram até o túmulo de Jesus para ungir seu corpo com especiarias. No entanto, ao chegarem ao sepulcro, encontraram algo surpreendente. A pedra que cobria a entrada estava removida. O túmulo estava vazio. Esse momento é crucial, pois reflete a surpresa e o choque daqueles que amavam Jesus. A ressurreição não foi uma expectativa imediata, mesmo entre os discípulos. Eles ainda não compreendiam plenamente que Jesus havia lhes dito repetidamente que ele iria ressuscitar no 3º dia. Mesmo assim, o vazio do sepulcro gerou uma série de perguntas e, sem dúvida, uma sensação de espanto. Maria Madalena ficou no jardim, chorando. E foi então que aconteceu o impossível. Ela encontrou Jesus. No começo, ela não o reconheceu, pensando que ele era o jardineiro. Mas quando ele a chamou pelo nome, Maria, ela percebeu que estava diante do Senhor ressuscitado. Imagine a emoção, o espanto e a alegria indescritíveis de Maria. Aquele que ela viu morrer, agora estava vivo diante dela. Essa é uma das primeiras lições que aprendemos sobre a ressurreição. A esperança sempre ressurge no meio do desespero. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem o poder de transformar a tragédia em vitória, a morte em vida. Para entendermos plenamente o impacto da ressurreição, precisamos voltar um pouco no tempo e examinar o significado da morte de Jesus. A crucificação foi um momento de profundo significado espiritual. Na cruz, Jesus tomou sobre si o peso do pecado do mundo. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Jesus, que não tinha pecado, escolheu morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ter vida. Sua morte não foi acidental ou uma derrota. Ela foi planejada desde o início dos tempos como parte do plano redentor de Deus. Quando Jesus morreu, ele enfrentou o poder da morte de frente. A morte, para muitos, é o fim absoluto, um inimigo que todos devemos enfrentar. Mas, com Jesus, algo extraordinário aconteceu. Ele entrou na morte, mas não permaneceu ali. Ele ressurgiu, vencendo a morte e demonstrando que o poder da morte havia sido quebrado. A ressurreição de Jesus nos ensina que a morte não tem a última palavra. É por isso que Paulo, em Coríntios, pode perguntar triunfantemente: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte perdeu seu poder, porque Jesus a derrotou. Mas o que isso significa para nós? Significa que, se colocamos nossa fé em Jesus, a morte não tem mais domínio sobre nós. Sim, todos nós experimentaremos a morte física, mas não precisamos temer o que vem depois. A ressurreição de Jesus é uma garantia de que a vida continua além do túmulo. Mais do que isso, é uma promessa de que um dia nós também seremos ressuscitados. Jesus proclamou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras poderosas foram ditas a Marta, irmã de Lázaro, momentos antes de Jesus ressuscitar seu irmão dos mortos. Lázaro foi um exemplo vivo do poder de Jesus sobre a morte, mas essa história aponta para algo ainda maior: a própria ressurreição de Jesus. A promessa de Jesus não era apenas para Marta e Maria, ou para os discípulos que o seguiram naqueles dias. Essa promessa
é para todos nós. Quando Jesus diz, "Quem crê em mim", ele está falando diretamente conosco, hoje. Ele nos convida a colocar nossa fé nele, a acreditar que sua ressurreição é o início de algo novo e poderoso. Essa promessa nos dá esperança em tempos de desespero. Ela nos lembra que, não importa o que enfrentemos, seja perda, doença, fracasso ou mesmo a morte, Jesus tem o poder de nos dar vida. Não é uma vida limitada pelas circunstâncias do presente, mas uma vida eterna, uma vida que começa agora e continua para sempre. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus é o coração da fé. Como Paulo escreveu em Coríntios, "E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã é também a vossa fé." Sem a ressurreição, não há cristianismo. Mas, porque Jesus ressuscitou, sabemos que suas palavras são verdadeiras e que suas promessas são seguras. Agora que entendemos a importância da ressurreição, surge uma pergunta crucial: como podemos viver à luz dessa verdade? Viver à luz da ressurreição de Jesus é, antes de tudo, viver com esperança. Não se trata apenas de esperar pela vida eterna após a morte, embora essa seja uma grande parte da promessa. Trata-se de viver agora com a certeza de que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando entendemos que a morte foi vencida, podemos enfrentar os desafios da vida com uma nova perspectiva. Por exemplo, quando enfrentamos momentos de perda ou dor, podemos nos lembrar de que esses momentos não têm a palavra final. A ressurreição nos ensina que a morte e o sofrimento são temporários. Podemos encontrar consolo na promessa de que Deus está preparando algo muito maior para nós. Além disso, viver à luz da ressurreição significa viver com propósito. Jesus não apenas nos dá vida eterna, mas Ele nos chama a compartilhar essa vida com os outros. Somos chamados a ser testemunhas da ressurreição, proclamando ao mundo que Jesus está vivo e que Ele oferece vida abundante a todos que crerem. Essa missão começa em nossos próprios corações, mas se estende para nossas famílias, comunidades e para o mundo. Quando vivemos como pessoas transformadas pela ressurreição, nossas vidas refletem a luz e o amor de Cristo. Somos chamados a ser agentes de transformação, trazendo cura, reconciliação e esperança aos que estão ao nosso redor. Uma das maiores lições da ressurreição é que a vida eterna não começa apenas após a morte. Ela começa no momento em que colocamos nossa fé em Jesus. Jesus nos dá uma nova vida agora, uma vida cheia de propósito, paz e alegria, mesmo em meio às dificuldades. Jesus disse, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Essa abundância não se refere a riquezas materiais ou sucesso terreno, mas a uma vida plena no Espírito de Deus. É uma vida em que experimentamos seu amor, sua graça e seu poder em todas as áreas de nossas vidas. Mas como podemos viver essa vida abundante no dia a dia? Primeiro, precisamos permanecer conectados a Jesus. Assim como um ramo só pode dar frutos se estiver ligado à videira, nós só podemos experimentar a plenitude da vida em Jesus Cristo se estivermos em comunhão constante com Ele. Quando nos conectamos a Jesus, Ele nos preenche com sua presença e nos dá a força de que precisamos para enfrentar qualquer desafio. Precisamos viver em comunidade. A ressurreição de Jesus não foi um evento isolado, ela aconteceu dentro de uma comunidade de cristãos. Da mesma forma, somos chamados a viver nossa fé em comunhão com outros cristãos. Devemos compartilhar essa vida com os outros. A ressurreição de Jesus não é uma verdade que devemos guardar para nós mesmos. Ela é uma mensagem de esperança que precisa ser compartilhada com o mundo. Quando compartilhamos o Evangelho, estamos proclamando que a morte foi derrotada e que há vida eterna. A vida eterna, como Jesus ensinou, começa aqui e agora, e não apenas no futuro, após a nossa morte física. Essa verdade é transformadora porque nos chama a viver de uma maneira nova desde o momento em que colocamos nossa fé em Jesus Cristo. Jesus veio para nos dar vida, e não qualquer tipo de vida, mas uma vida plena,
abundante, marcada pela presença constante de Deus em nós. Essa vida abundante não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que podemos viver com a confiança de que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Isso nos dá um sentido de propósito e missão que transcende os desafios do dia a dia. Quando vivemos com o entendimento de que a vida eterna já começou, podemos experimentar uma profunda paz, sabendo que estamos seguros nas mãos de Deus. A vida eterna também traz uma nova perspectiva sobre a nossa existência aqui na Terra. Somos chamados a viver de acordo com os valores do Reino de Deus, que é um reino de justiça, paz e amor. A ressurreição de Jesus nos desafia a viver de forma diferente, sendo agentes de transformação em nossas comunidades e espalhando a esperança e o amor que recebemos dele. Mas como podemos viver essa vida eterna de forma prática? A resposta está no nosso relacionamento contínuo com Jesus. Precisamos permanecer conectados a Jesus através da oração, da leitura das Escrituras e da comunhão com outros cristãos. Quando fazemos isso, estamos permitindo que o poder da ressurreição transforme nossas vidas dia após dia. A ressurreição de Jesus não é apenas uma mensagem para nós, mas também um chamado para sermos luz no mundo. Em Mateus, Jesus nos chama de a luz do mundo. Assim como ele trouxe luz às trevas da morte através da ressurreição, somos chamados a refletir essa luz em um mundo muitas vezes sombrio e desesperado. Viver à luz da ressurreição significa viver como testemunhas da nova vida que recebemos em Cristo. Significa ser um farol de esperança para aqueles que estão perdidos, compartilhar a boa nova de que a morte foi vencida e que há vida e esperança em Jesus. Nosso testemunho não é apenas falado, mas demonstrado em como tratamos os outros, em como vivemos com integridade, compaixão e amor. Ser luz no mundo também envolve assumir nossa responsabilidade de cuidar daqueles que estão em necessidade. O exemplo de Jesus sempre foi de amor sacrificial e serviço aos outros. Como seus seguidores, somos chamados a fazer o mesmo. Quando ajudamos os pobres, os doentes, os solitários e os marginalizados, estamos refletindo a luz de Cristo e mostrando ao mundo o que significa viver em seu reino. Essa luz, no entanto, não vem de nós mesmos. Ela vem de Cristo, que vive em nós através do Espírito Santo. A ressurreição de Jesus nos garante que Ele está sempre conosco, guiando-nos, fortalecendo-nos e capacitando-nos a viver como Suas testemunhas. Nossa luz não se apaga porque é sustentada pela luz eterna do próprio Deus. Uma das maiores bênçãos da ressurreição é a vitória sobre o medo. O medo da morte, o medo do desconhecido, o medo de perder o controle, todos esses medos são naturais, mas a ressurreição de Jesus nos dá uma nova perspectiva. Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Com sua ressurreição, Ele nos dá a confiança de que, independentemente do que enfrentarmos, não precisamos temer. O medo da morte é um dos maiores medos da humanidade. Mas a ressurreição nos lembra que a morte não é o fim. Para aqueles que creem em Jesus, a morte é simplesmente uma transição para a vida eterna com Deus. Podemos encarar a morte com paz, sabendo que fomos redimidos e que um dia estaremos na presença de Deus para sempre. Além disso, a vitória sobre o medo não se aplica apenas à morte física. A ressurreição nos capacita a enfrentar todos os tipos de medos: o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo do futuro. Quando sabemos que Jesus venceu a morte, podemos viver com coragem, enfrentando cada desafio com fé e confiança em Deus. Sabemos que, assim como Ele venceu, nós também venceremos, pois Ele está conosco. Essa coragem se reflete em nossas vidas diárias. Podemos enfrentar as incertezas com uma confiança inabalável, sabendo que Deus está no controle. Podemos tomar decisões ousadas pela fé, sabendo que, mesmo se falharmos, Deus pode usar nossos fracassos para o bem. Podemos viver sem medo do futuro, sabendo que nosso destino está seguro em Cristo.
Outro aspecto essencial da vida após a ressurreição é o papel da comunidade de cristãos. Após sua ressurreição, Jesus não se isolou. Jesus apareceu a seus discípulos, caminhou com eles, comeu com eles e os encorajou. Jesus os enviou ao mundo como suas testemunhas, mas também os instruiu a permanecerem juntos, como uma comunidade unida. Somos chamados a nos apoiar uns aos outros, a caminhar juntos em nossa fé, a nos encorajarmos e a edificarmos uns aos outros. A vida cristã não foi projetada para ser vivida isoladamente, mas em comunhão com outros cristãos. Essa comunidade nos ajuda a crescer espiritualmente e a enfrentar os desafios da vida com força e esperança renovadas. Quando compartilhamos nossas vidas com outros cristãos, somos fortalecidos. Juntos, podemos ser um testemunho poderoso do amor de Deus e da esperança da ressurreição. A igreja é a expressão viva do corpo de Cristo, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa grande missão. Além disso, a comunidade da ressurreição é uma comunidade de graça. Sabemos que todos falhamos e caímos em nossas vidas de fé, mas também sabemos que, por causa da ressurreição, há sempre esperança de renovação e perdão. Em Cristo, sempre podemos recomeçar, e a comunidade cristã deve ser um lugar onde essa graça é vivida e experimentada. A ressurreição de Jesus não foi apenas sobre seu triunfo pessoal sobre a morte, mas também sobre a inauguração de algo muito maior, a promessa de um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse 21, vemos a visão de João sobre o futuro glorioso que aguarda aqueles que estão em Cristo. Ele escreve: "E ouvi uma grande voz do trono que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus." Essa promessa nos dá uma visão do futuro que nos aguarda. A ressurreição de Jesus é o primeiro passo em direção à renovação de toda a criação. Um dia, toda a dor, sofrimento, morte e pecado serão completamente eliminados. Haverá um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Esse é o destino final de todos aqueles que creem em Cristo. Essa promessa nos dá esperança para o presente. Sabemos que, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis, eles são temporários. A glória que nos espera é incomparavelmente maior do que qualquer sofrimento que possamos enfrentar agora. Podemos viver com expectativa e alegria, sabendo que o melhor ainda está por vir. Quando refletimos sobre a ressurreição de Jesus, somos lembrados do poder extraordinário deste evento. A ressurreição não é apenas uma história de vitória sobre a morte, é uma história de esperança, transformação e vida eterna. Jesus nos prometeu que, se crermos nele, ainda que morramos, viveremos para sempre. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a morte não tem mais poder sobre nós. Somos livres para viver com coragem, com propósito e com uma confiança inabalável no amor de Deus. Somos chamados a compartilhar essa esperança com o mundo, sendo luz nas trevas e vivendo como testemunhas da vida nova que Jesus nos deu. Se essa mensagem tocou seu coração, eu encorajo você a refletir sobre a promessa da ressurreição. Jesus ressuscitou e, por causa disso, nós também temos a promessa de uma vida nova e eterna. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se de que a sua vitória é em Cristo. E antes de finalizar, quero fazer um convite especial. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever agora. Isso nos ajuda a continuar espalhando essa mensagem de esperança. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem de Jesus Cristo. E claro, não se esqueça de deixar seu comentário. Queremos saber como essa mensagem impactou você. Que Deus te abençoe abundantemente e que a esperança da ressurreição de Cristo brilhe sempre em sua vida.